Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou o Thiago Aguiar e você está aqui no Aguiar Dev Talks. E no programa de número 59, a gente vai trocar aqui uma ideia sobre desenvolvimento iOS. E para nos ajudar nessa missão aqui, a trocar essa ideia, a te passar o máximo de conhecimento possível, a gente trouxe o Diego. E, Diego, seja bem-vindo e obrigado aí por aceitar conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Thiago. Muito feliz por estar aqui. Maravilha. E comigo aqui também, meu co-host fanboy da Apple, ou não sei. Olha o reloginho dele ali, ó. Será? Não, hoje aqui eu tô para descobrir se quem trabalha com desenvolvimento iOS ganha o suficiente para poder comprar iPhone, né? Porque tá caro o negócio. Vamos descobrir isso aí. E o Peixoto aí também tem o iOS, tem o iPhone, tem o MacBook. Vamos ver esse negócio aí, como é que é esse ambiente da Apple. Mas antes da gente entrar nesse papo, não deixa de se inscrever aí no canal se você está acompanhando a gente pelo YouTube. Se você estiver acompanhando nas plataformas de áudio, Spotify, iTunes, que seja, não sei nem se iTunes existe, assim que chama, ou vocês aí que é do mundo Apple. É iTunes que chama hoje? Acho que nem tem mais, acho que agora virou Apple Music e Apple Podcast, basicamente. Apple Podcast, eu nem sei onde a gente sai, porque quando ele começou a publicar ainda era iTunes. Então se você tá ouvindo aí no iPhone, você sabe onde você tá ouvindo, nos avalie aí, deixa suas estrelinhas. E também nos siga nas redes sociais, no Twitter, Instagram, LinkedIn, estamos até no Tico-Teco, segue lá nós. E é isso aí, bora começar esse papo. E antes, deixa eu só comentar aqui, que eu não posso deixar de falar. Apesar de hoje a gente estar falando do desenvolvimento iOS, se você é do mundo Android, a gente já gravou um programa desse mesmo molde que a gente vai fazer hoje, que é o programa 56. Então, se você também tem interesse em desenvolvimento em Android, dá uma olhada lá que está bem interessante. E bora entrar na nossa pauta de hoje. Acho que a primeira, eu vou aproveitar nesses programas, quem tem podcast, esse tipo de coisa, é só parte dele, né? É sempre uma desculpa para a gente tirar umas dúvidas com o pessoal, né? E a minha primeira dúvida, assim, que eu acho que também é da galera, né? Que é, por exemplo, vamos programar aqui para desenvolvimento iOS. Que linguagem que tem disponível? Tem mais de uma? Qual que é a mais atual? Qual que é melhor? Por que é melhor? E, com base nessa linguagem, se tem uma ferramenta, uma IDE mais adequada, mais popular, quais são as suas preferências aí hoje de linguagem e de ferramenta da IDE para trabalhar com desenvolvimento iOS? A linguagem a gente tem basicamente duas hoje. Tem a linguagem legado, para dizer assim, que é a Objective-C, bem antiga. Tem a Swift, que é a mais recente, lançada, se não me engano, em 2014. Hoje em dia, eu acredito que 90% das pessoas hoje trabalham com Swift em vez de Objective-C. E de IDE, a gente pode utilizar qualquer uma. O Swift ele é open source, então tu pode rodar inclusive em qualquer máquina para a parte de programação, né, e buildar. Mas a recomendada é o Xcode, que é a IDE da Apple, né? Ela já te entrega várias ferramentas como simuladores, bibliotecas, autocomplete, enfim, tudo que tu precisa para codar em Swift e Objective-C, né? E aí nesse caso precisa ter um Mac. Então, isso é como é que eu vou dizer? É recomendado ter um Mac. Tipo, é o melhor conjunto, sabe? O melhor ambiente, assim, para se trabalhar com Swift e iOS, né? Mas é possível codar em outras plataformas, sem problema nenhum. A maior dificuldade vai ser em questão de ferramentas. Você não vai conseguir testar, por exemplo, rodar, né, literalmente num dispositivo ou no simulador. Mas é possível codar e buildar o projeto, mas não vai conseguir rodar ou testar, né? Uma coisa interessante do Swift é que ela é uma linguagem também que funciona para back-end. Então, tu pode hoje desenvolver uma aplicação qualquer que não seja para rodar num dispositivo específico da Apple, mas para rodar no Linux da vida e funciona igual, né? Só não vai ter, no caso, as bibliotecas de iOS, né? Interessante, eu não sabia não. E sobre os tipos de, como é que eu posso dizer assim, tipos de dispositivos, né, que a gente pode programar, porque fazendo um paralelo lá com o programa do Android, a gente tinha lá, por exemplo, relógios, né? A gente tem o Android embarcado em muitos dispositivos, né? Então, o mais comum, que eu acho que também temos na Apple, né, que é os tablets, relógios. Então, eu queria saber de você, qual é a sua experiência, o que você conhece, sobre como distribuir esses... eu consigo usar o mesmo código para... Tudo bem que, acho que, visualmente falando, a gente precisa de uma estratégia diferente, dependendo do que a gente tem disponível para colocar em tela, mas o quanto é reaproveitável, quanto esses
esses ecossistemas, né? Tipo um relógio, um notebook, um celular, o quanto eles são parecidos, eu tenho que fazer coisas muito específicas, eu tenho muito trabalho com isso, eu como desenvolvedor iOS, ou é algo que a Apple conseguiu pensar aí, que eu não faço a menor ideia, né, de como facilitar a nossa vida. Antes aqui do Diego responder, só para comentar aqui pro Thiago não ser cancelado, ele chamando as coisas aqui da Apple de tablet, aí os caras vão brigar com você. Aí Ixi, aqui, tem essa? É iPad? Tá se remexendo lá no caixão agora. Ixi. Então não é celular, é iPhone. Tudo tem o i. Tudo tem o i. É o iPhone, iPad, iMac ou MacBook. O único que não tem agora é o Vision Pro e o Apple Watch, né? Esses são os dois que fugiram um pouco da nomenclatura. Porque o Jobs não tá vivo, senão ele botava o i. Com certeza. Mas, boa pergunta. Respondendo ela, a gente consegue hoje desenvolver um único código e portabilizar ele para várias plataformas. Desde o iPhone em si. Uma coisa interessante só antes de comentar. O iPhone, o iPad, o Mac, o Apple Watch e o Vision Pro e o Apple TV, eles usam sistemas operacionais diferentes. Então tem o iPad OS, que é para iPad, o WatchOS, que é para Apple Watch, iOS, que é do iPhone. Então a gente não usa a mesma nomenclatura, mas é possível fazer um código só e compartilhar entre eles. Inclusive, recentemente a Apple lançou o SwiftUI, que é um framework declarativo de interface, assim, similar a, se não me engano, acho que Flutter, Jetpack Compose, coisa assim, que tu consegue fazer uma única interface e ela funciona, eu não tenho certeza, mas acho que ela funciona em praticamente todos, menos o Apple Watch. O Apple Watch tem suas peculiaridades por tamanho e componentes disponíveis, né, botões e afins. E tu consegue fazer uma aplicação para iPad, iPhone, macOS, Vision Pro e Apple TV, se eu não me engano, usando literalmente a mesma interface. E ela depois se adapta a cada ambiente, né? Daí depois só precisa fazer a exportação, né? No caso, exportar e quais plataformas antes quer exportar, né? Uma preocupação que eu tenho, assim, aqui, para quem está começando a acompanhar a gente aqui agora, né? Eu trabalho com testes, então eu sempre vou ter essa preocupação, né? Eu acho que para o mundo iOS é um pouquinho melhor do que para o Android, porque o Android, assim, você tem uma diversidade muito grande de dispositivos, marcas diferentes que você vai ter ali para testar, né? Como que é esse caminho aqui hoje da Apple? Olha, vou lançar um aplicativo novo no iPhone. Isso tem um suporte ali, a partir do iPhone e tal, a gente já não faz mais, consegue pegar iPhones mais antigos também e disponibilizar? Como que funciona essa parte? É bem interessante. Antigamente era muito mais simples, né? Que a gente tinha só iPhone e no máximo iPad, né? Mas hoje a gente tem, a cada ano, 4 iPhones diferentes, 4 versões de iPad, 2 ou 3 Apple Watch, Nossa, agora tá Vision Pro. Tá. Então tá virando bagunça, mas tá. Tá virando Samsung, ele quis dizer. Mas dá pra acompanhar, assim, tipo, hoje, se eu não me engano, a Apple acho que ela faz um cut ali, ela corta os iPhones antigos, acho que a cada 3 anos, não tenho certeza agora o número assim de cabeça, mas existe esse corte, então todo ano que lança o iOS novo, no exemplo da empresa que eu trabalho, a gente faz um bump, né, a gente sobe a versão do iOS e a gente está consciente que alguns dispositivos antigos vão ser descontinuados. Mas o interessante é que se aquela pessoa já tem a aplicação instalada, ela não perde o acesso, ela continua com a aplicação instalada, só que ela não vai receber mais atualizações da aplicação, né? Então a gente só precisa se preocupar muito assim, tipo, manter a parte de back-end suportando aquela aplicação antiga rodando, né? E sobre dispositivos, usando o SwiftUI, Swift e, digamos assim, usando as bibliotecas modernas, SwiftUI e Swift e o iKit, assim, bem feito, tu consegue fazer um único código e tu garante que ele vai funcionar em qualquer dispositivo, sabe? Então na hora de testar, tu pode testar às vezes com o menor dispositivo e o menor, que tu sabe que os meio termos vão estar sendo suportados, né? É interessante. Cara, e assim, até falando de suporte, né? Eu não sei atualmente, né? Eu já tive um iPhone, uma época era o 4, assim, mas, mano, tipo assim, tava no... Acho que o mais atual da época era o 7 ou 8, né? Tava bem assim para trás, mas era impressionante o suporte que ele ainda dava das atualizações
e o quão bem rodava. Isso era impressionante. Tipo assim, eu só troquei mesmo porque começou, assim, quando entrou no momento de o aplicativo do banco não dá mais suporte à atualização, eu falei, tá na hora de trocar, que aqui eu acho que não, né? Mas assim, é impressionante a longevidade do sistema e como ele performa bem, porque não querendo falar mal do concorrente rival aí, por muito menos eles não têm a mesma performance, né? Claro que eu acho que talvez, aí é pitaco meu, não sei, né? Mas eu acho que o mundo Apple até também, né? A gente bota Android e Windows aí na mesma linha de fogo aí, que é o quê? O hardware, eles não têm controle do hardware, né? A Apple, eles conseguem ter um controle de ponta a ponta, eles sabem exatamente onde eles estão pisando, né? Eu acho que isso aumenta, você não acha também, Diego, que isso traz a segurança de você ter, sei lá, eu imagino o cara que tem uma especificação de tal coisa, de tal peça, se aquilo vai rodar bem. Eu acredito que pode dar um pouquinho de trabalho, mas ele consegue, porque tá dentro de casa, né? Sim, não, concordo completamente. Esse é o maior diferencial que eu vejo, assim, no ambiente Apple e Android, né? Eu tive bastante contato, até hoje tenho bastante contato com o pessoal de Android, e essa é a maior dificuldade para ele, assim, é uma variedade de dispositivos, eles suportam inúmeras versões de dispositivos, e eles têm que suportar desde a menor telinha possível, não sei dizer qual dispositivo, mas num dispositivo pequeno, até um tablet gigantesco, sabe? E na Apple, como tem esse controle de hardware e software juntos, praticamente tudo que tu faz já foi pensado para ser suportado em todos os dispositivos, né? Então também isso é um motivo que eles cortam bastante os dispositivos antigos. Então, por exemplo, eles lançaram o SwiftUI, a cada geração do SwiftUI eles vão cortando algum dispositivo antigo e o código que tu faz que, digamos assim, do primeiro dispositivo que suportou o SwiftUI, ele vai funcionar pro resto da vida, sabe? Desenvolver sempre o SwiftUI. Então é um jeito que a Apple encontrou, assim, de, vou dizer, facilitar pra gente, porque pra eles é ganhar dinheiro, né? Sim. Mas que pros desenvolvedores facilita bastante, assim, tu tem um ambiente que é, não vou dizer homogêneo, mas bem compatível, né? E o interessante também é que, como eles fazem controle de ponta a ponta, tu pode testar também no próprio Mac todos os dispositivos disponíveis no mercado, assim, sabe? Eu posso abrir simuladores de todos os iPads que existiram, todos os Apple Watch, até o Vision Pro, então tu pode testar localmente sem ter o dispositivo físico, né? Interessante. Eu tava pensando aqui, né, você falando toda essa compatibilidade de você programar num lugar só para todos esses dispositivos, mas aí eu fiquei pensando num cenário um pouco diferente. Vamos imaginar que a gente está numa empresa, você tem um seu aplicativo, você quer alcançar o máximo de pessoas possíveis, você vai ter uma versão Android e uma versão iOS ali, pelo menos, né? Eu já vi, assim, muitos casos de, tipo, o pessoal lança ali a versão do iPhone, tá muito mais avançada, ou vice-versa, por N motivos. Pode ser por causa eu tenho uma equipe maior para um determinado, pode ser que meu público-alvo tá mais de um lado do outro. E aí veio a questão, assim, eu consigo, sei lá, pelo menos o back-end, reutilizar para Android e para iOS, eu tenho que fazer realmente uma coisa específica para uma coisa específica para o outro e tentar casar essas coisas o máximo possível. Como que fica essa divisão, assim, num time, ou melhor, numa empresa ali que vai ter que entregar o mesmo aplicativo ali em lugares diferentes? Essa é a pergunta do híbrido ou do nativo, né? Basicamente. Eu lembrei no programa do Android, rolou também sobre isso, né? Mas legal ter uma percepção aí de quem tem experiência da Apple também. Sobre o back-end, sim, é possível fazer um único back-end e compartilhar entre diferentes ambientes. Isso eu acredito que seja o mais comum, assim, na empresa que eu trabalho. Assim, todas as empresas que eu trabalhei praticamente foram assim, de tu ter um único serviço e os clientes mobiles decidirem, enfim, o que fazer com os dados, né? Então a gente normalmente tem uma camada ali que vai fazer a interpretação dos dados e depois vai ter a camada de interface que daí pode ser ou única, no caso de experiência para cada dispositivo. Então, a pessoal os desenvolvedores de Android vão seguir lá as guidelines da Google, o pessoal que é do iOS vai seguir as guidelines da Apple, né, para desenhar a interface e fazer toda a parte de user experience, né? E é possível também fazer uma única experiência, né? Que é o exemplo da empresa que eu estou hoje. A gente tem um único guideline, que é a guideline da própria empresa, e a gente desenvolve os componentes nativos seguindo aquela guideline. Então ela é uns componentes diferentes da Apple, do que é o guideline da Apple, né? Mas são feitos nativamente, né? Não utiliza híbrido, por exemplo. Legal. Não sei se vocês querem entrar no papo do híbrido também. Não, comenta aí qual é a tua experiência do híbrido, pode falar. O híbrido eu acho bem interessante. Eu trabalhei em empresa que migrou de híbrido para nativo também. Ao contrário, eu não vi, assim, de migrar de nativo para híbrido, né?
Mas funciona super bem. Nos Apples que eu testei assim, na vida, todos funcionavam muito bem. Tem algumas limitações, por exemplo, não sei como é que tá hoje, mas na época não existia como tu fazer um híbrido para Apple Watch e outros relógios, né? Então tinha que fazer o híbrido para os dispositivos smartphones e depois outros para os watches, né? E daí tem algumas limitações também. Eu acho que hoje mudou bastante, mas algumas coisas não conseguiu acessar, por exemplo, GPS, câmera. A Apple tem bastante coisa específica nos dispositivos, por exemplo, tu tem o Force Touch, que é quando tu aperta a tela, ela é diferente de um toque, né? Um toque mais forte, assim. Tu tem a parte de vibração também do dispositivo, que acho que se não me engano híbrido não tem acesso. Então tem algumas bibliotecas que hoje não teria como acessar, né? Mas de forma geral, funciona. Para quem quer começar é interessante para ver e pegar a manha, assim, como é que as coisas funcionam. Mas o normal que eu vejo, assim, que empresas que dependem, sabe, do negócio, do aplicativo, normalmente elas tendem a ir pro nativo, que delas conseguem garantir compatibilidades, o melhor desempenho, todos os lançamentos, que nem a Apple lança uma coisa nova, no dia 1 do lançamento já tem acesso a tudo isso para te poder desenvolver e já liberar para o usuário quanto antes, né? E uma pergunta que eu não sei se comentou aí no meio e eu perdi, mas assim, a empresa que desenvolve, geralmente, né? A empresa que desenvolve um aplicativo para iPhone, ela geralmente também desenvolve para Android? Ela tem essa necessidade? Isso é meio particular, do negócio, da empresa, mas qual a tua percepção? Porque, tipo, eu vejo, tem uma galera, assim, a impressão que eu tenho, né, quando eu lia um pouco mais sobre essa comparação entre os dois ecossistemas, era que os aplicativos da Apple, geralmente, né, costumam, acho que não é o caso, mas passava a impressão de que tinha mais opções pagas, mas também uma qualidade maior. Então, e também eram exclusivos, né? Isso aí me lembra até coisa de videogame, né? O jogo exclusivo para poder valorizar a plataforma onde ela roda, né? Então, qual a sua percepção sobre isso? Existe algo assim? Sim, existe, e isso é bem particular, assim, depende muito do segmento da empresa, público-alvo. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem atende o mercado americano normalmente dá preferência para a Apple porque é a maior quantidade de dispositivos do mercado. E caramba, não sabia. Também, e também tem um pouco a tendência de que quem tem Apple tem um pouco um acesso melhor ou mais dinheiro, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Que dispositivos Apple, hoje eu vou dizer que tá quase parelho, né? Mas, sei lá, 5, 8 anos atrás, eram diferenças gritantes, né? Então quem tinha um Apple normalmente tem um poder aquisitivo maior e consegue pagar por aplicativo pagos ou subscrições e tudo mais, né? Mas também tem um pouco de parceria. Por exemplo, o Vision Pro, por exemplo, quando a Apple lançou, ele fez parceria com a Disney, então a Disney lançou um aplicativo direto lá. E se tu olhar assim, eu não tenho certeza, mas acredito que não exista o aplicativo da Disney oficial para outros VR ou AR, né? Para outros óculos de realidade virtual, né? Então tem isso é muito, muito surreal ainda de se comentar. Um exemplo, eu trabalhei numa aplicação em 2016, se eu não me engano, que era exclusiva para iPad. Ela não era nem qualquer não era nem iOS e Apple e Android, mas era específico para iPad, assim. Era bem específico. Era, claro, para um público-alvo muito específico e era também dispositivos da própria empresa, né? Então a empresa desenvolveu o aplicativo para rodar nos seus dispositivos, que eram os iPads, e eles entregavam depois para os usuários finais utilizar o aplicativo, né? Caramba, tem a impressão que parece que, não sei se é o caso, né? Mas me lembra muito o pessoal de fábrica, assim, controle, o pessoal com tablet na mão. Era algo assim? Não era. Era uma aplicação de hockey. A gente fez uma aplicação para os treinadores de hockey durante a partida fazer acompanhamento dos dados, do que está acontecendo na partida, todo o histórico dos jogadores. Caraca, que diferente. Legal. A gente tá acostumado só a fazer crude dessa vida. Aí a gente ouve um negócio desse e fala, pô, propósito é diferente. Não, esse foi bem legal. Assim, é o aplicativo que eu mais me orgulho, porque eu fiz de ponta a ponta ele. A gente ganhou vários prêmios de design, de parte de esportes também, pela criatividade e também revolução no esportes, né? A gente tinha algo similar já acontecendo na NFL, né? na Liga de Futebol Americano, mas não era tão usado assim, tipo, inclusive tinha casos de treinadores que não queriam usar porque achavam ruim. E quando a NHL, né, que é a Liga Nacional de Hockey Americana, procurou a gente
A gente fez uma coisa bem customizada, bem específica, com bastante pesquisa de experiência de usuário, entender bem o negócio, conversar com os coaches também, os treinadores, para entender o que eles precisavam e como fazer as coisas direito, né? E acabou dando certo. A gente entregou a aplicação para eles, acho que eles já estão... Eu saí da empresa, então eu não sei mais, mas eu lembro assim de 3 anos seguidos que eles estavam pedindo cada vez mais coisas, sabe? Acrescentar mais coisas. Eu lembro que a última coisa que a gente fez foi botar a parte de análise de dados para dizer quais os melhores jogadores para botar em campo numa específica situação do jogo e também mostrar replay das partidas, né? Dos eventos que aconteciam, né? Então, eu tinha uma timeline de lances e quando ia fazer a navegação para ver todos os replays dos lances também no aplicativo. Eu tô pensando aqui, né, o cara lá num jogo, na final de um campeonato ali, valendo muita coisa ali em jogo, e se uma pessoa, o cara vai lá e trava esse negócio ali, o cara vai ficar louco, né? Então imagina, tem que ser um negócio realmente que vai funcionar ali com uma precisão, né, desses dados e tal, então sim. Interessante esse case. Eu sou o Android. Estourando ali um erro ali, crashando ali na metade do jogo, o cara precisa virar ali e ferrou, né? Não, mas acontece. Mas a gente passou por uma bateria de teste gigantesca, né? Foram anos, acho que a gente levou, se eu não me engano, 8 meses para entregar a primeira versão, né, para fins de teste. Depois, mais um bom tempo aí de teste em produção. Daí a gente não entregava para os treinadores, mas a gente tinha um assistente lá que ficava acompanhando, ver se estava tudo funcionando, simulava o que um treinador ia fazer na partida, né? E a gente também lidava bastante assim, com erros para não crashar. Então, qualquer possibilidade de crashar a aplicação, a gente fazia alguma coisa de apresentar ou às vezes ignorar o erro, ou guardar esse erro para ser tratado depois. A gente fazia alguma estratégia para não apresentar o erro para o usuário, né? Porque isso é uma coisa bem interessante. Esse negócio específico, a gente não podia distrair o treinador. Então, o treinador estava lá, sei lá, ele queria olhar uma coisa rápida, ele tinha que olhar e é isso aí, sabe? Se aparecesse um pop-up de alerta ou de erro, ele já largava o aplicativo e não ia usar mais. Aí mensagem no WhatsApp ali, o cara deixa o jogo. Exato. Tipo, a gente não podia distrair. Da mulher que tá mandando alguma coisa, ele comprar alguma coisa, na hora de voltar pra casa. Não pode, né? O cara tem atenção ali total. Interessante. Muito bom. Diego, te perguntar agora sobre a loja da Apple, né? Onde a gente publica lá os aplicativos. E perguntar um pouquinho da sua experiência com esse trâmite, né? A gente também, eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso na de Android, mas o Yuri, nosso outro co-host aqui que está aqui, ele já desenvolveu aplicativos para Android, tem uma experiência lá, ele fez 2 jogos, e ele comentou sobre a loja da Google. E, assim, acho que no começo, né, e aí ficou uma fama de que o negócio era meio várzea, né? Parecia que qualquer um publicava aplicativo de qualquer coisa. Mas aí ele nos surpreendeu e disse que mudou bastante coisa, tem um controle, principalmente se você vai fazer aplicativo, eu não sei se você tem experiência dessa também, mas para o público infantil, que tem muito mais restrições em cima, controle do que está sendo exibido, em relação até à propaganda, a opção de compra lá dentro, né? E não só os quesitos técnicos, né? De atender algumas coisas assim. Então, eu queria saber um pouquinho da loja da Apple, né? Você contar um pouquinho das exigências, o que precisa para publicar e o que ela te exige, né? Seja pagar alguma coisa, seja regras que tenham que serem seguidas. Sobre pagamento, sim, eles cobram, se eu não me engano, $100 anual para ter uma conta que consiga publicar conteúdos ou até testar. Agora não tenho certeza, mas eu acho que até para testar no dispositivo físico tu tem que ter essa conta também paga. Eu acho que para usar no simulador ou utilizar o Xcode assim de um jeito mais offline, tu não tem necessidade de pagar. Sobre exigências, é uma lista grande. Assim, eu não sei de cor tudo que exige, porque o cenário normal, assim, que eu vejo nas empresas é publique e vê o que acontece, sabe? Lança para eles e vê o que eles vão te dizer que tá errado ou que tem que melhorar. Eu sei que eles pedem bastante coisa, por exemplo, se teu aplicação precisa fazer autenticação, eles pedem um usuário de teste para eles poderem acessar a aplicação e ver o que tá acontecendo. Eles fazem toda uma bateria de teste tanto de qualidade, assim, de uso. Por exemplo, se crashar o app, eles rejeitam na hora. Se eles não conseguirem acessar a aplicação, eles rejeitam também. Se a aplicação não tá num nível de qualidade de experiência boa, eles rejeitam. Assim, eles te entregam depois um relatório explicando o que aconteceu, o que tem que fazer, melhorar e tudo mais. E é interessante porque também eles cuidam muito a questão de suporte de funcionalidades. Então, por exemplo, eu quero que uma aplicação acesse a galeria de imagens do usuário.
Se eu só fazer requisição para o usuário sem dar nenhuma mensagem de por que eu estou usando esses dados, eles rejeitam. Então tu precisa deixar tudo explícito. Eu vou acessar a galeria para tal coisa. Eu vou fazer acesso ao GPS para tal coisa. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo recentemente é aqueles acessos a copiar e colar, sabe? De acessar Quando tu copia uma coisa, abre a aplicação e pergunta se quer colar aquilo ou não, sabe? Aquilo também tem que dar descrito por que tá fazendo aquilo, né? A área de transferência, né? É a área de transferência, exatamente. Então é bem chato, assim, mas é o que garante a qualidade, né? Esses são os motivos, por exemplo, que tu pega uma aplicação do iOS, tu vê que ele é melhor que o Android, assim. É porque todos foram passados por uma triagem, uma bateria de teste, de qualidade, tanto de segurança de código, quanto até de experiência, né, do usuário. Só um comentário antes sobre experiência, que nessas empresas que eu passei, que a gente fez uma experiência muito diferente, a gente precisava convencer o pessoal da Apple por que a gente tá fazendo aquela experiência diferente, sabe? Então, por exemplo, nesse do Rock, a gente fez uma experiência completamente diferente do que é uma aplicação para iPad, e a gente falou, vai ser um caso específico, não ia ser uma aplicação que está distribuída na Apple Store, ia ser uma aplicação distribuída diretamente no dispositivo, né? E daí, por isso, eles conseguiram liberar a aplicação, mas se fosse para público, por exemplo, seria bem mais restrito, né? A gente teria que fazer algumas mudanças de layout para acompanhar o mínimo necessário da guidelines da Apple, né? Poxa, de bola. Eu tava pensando aqui, você comentou da questão da área de transferência, assim, né? Eu não sei hoje como que tá em outros dispositivos, né? Eu confesso, eu vivo no mundo Apple aqui já tem algum tempo. E uma das coisas mais lindas, assim, quando eu vi, assim, é a questão de eu conseguir dar um copy no meu Mac e colar no meu iPhone sem nenhum problema. É uma coisa maravilhosa. Parece besta, mas no meu dia a dia isso me ajuda muitas vezes, assim, né? Então essas integrações aqui, elas acabam sendo bastante interessantes. E aí eu queria puxar uma última pergunta minha aqui, que é sobre o mercado, né? O nosso público aqui, tem muita gente que está começando na área, tem muita gente que está migrando de área, né? A gente faz bastante aí mudança de carreira. Então, vale a pena eu começar hoje a estudar desenvolvimento iOS, vou ter mercado, vou ter um salário competitivo aí, um salário legal hoje em dia? Como que tá essa questão de mercado hoje? O mercado mudou mudou também, né? Sim. O mercado mudou bastante nos últimos 8 anos, assim, desde quando eu comecei até, acho que os últimos 3 anos, principalmente de pandemia, né? Quando eu comecei era uma loucura, assim, tipo, qualquer pessoa botasse no currículo, sei fazer iOS, conseguir uma vaga, assim, tinha bastante mercado, né? Hoje em dia, pelo que eu vejo, não tem tanta vaga assim, então tá um pouco mais escasso. Ali na pandemia foi loucura também, voltou o pico de, sei lá, recebia 5, 6 recrutadores por dia chamando para vaga de iOS, né? Hoje tá um pouquinho mais escasso, mas eu acredito que ainda vale a pena, sim. É um mercado que ele paga bem por ser muito específico e também por necessitar de coisas caras, né? Então, o cliente comentou se o usuário vai ter dinheiro para comprar um iPhone, provavelmente sim. Da experiência que eu tive, até de colegas que trabalham na área, é uma área que paga... Eu chutaria mais que o Android, mas eu nunca comparei valor. Mas eu acredito que pague mais que Android, assim. E outra vantagem é que, normalmente, tu tendo uma única máquina, eu acredito que seja uma vantagem em relação às outras carreiras, que tu tem uma única máquina e tu usa ela por muitos anos, sabe? Que nem eu tive um Mac que eu acho que eu usei, se não me engano, por uns 6 anos, o mesmo Mac, sem problema nenhum. Eu mudei, assim, quando realmente eu fui para um projeto gigantesco que a máquina não dava mais conta, sabe? Mas, assim, para projetos menores ou para quem tá começando, uma máquina antiga que não é tão caro, assim, tu usa por muito tempo, sabe? Complementando também, que eu esqueci de falar, existe também o mercado no exterior, que é um mercado gigantesco, é muito maior que aqui que o local, né? Claro, requer mais coisas do desenvolvedor, né? Precisa falar inglês ou a língua do país que ele estiver querendo entrar, né? Mas é um mercado que tem muito mais usuário também, né, fora do Brasil. Então, tu vai ter muito mais empresas interessadas nesse mercado e as empresas pagam muito mais também. Pra ter uma ideia, assim, de salários, uma média, assim, do que eu venho conversando com o pessoal é que lá fora tu recebe 5 vezes mais que aqui dentro, né? Pô, aí fica fácil publicar no aplicativo, comprar o ganhando em doleta, meu amigo. Aí o negócio fica bom. Mas aí, Diego, uma última curiosidade aqui que eu tenho. No geral, né, que você falou das vagas e tudo mais, mas eu vejo muita gente falando dificuldade em entrar no mercado, né? A gente tem a barreira
de ter o dispositivo ali, não falar nem da parte da loja, porque você não precisa da loja para poder desenvolver, né? Mas vamos falar da parte de desenvolvimento. Que conselho você daria, ou que você fez, não sei, às vezes funcionou para você, ou às vezes você fala, não, hoje eu iria por esse caminho, que é o seguinte, hoje, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor front-end, e o cara a pessoa ali não tem experiência, o que eu aconselharia para ela, né? Pô, começa a criar produtos, sites, para fazer um portfólio, mostrar aquilo que você sabe, né? E você aconselharia algo parecido, ou que você falaria para essa pessoa mostrar o que ela está aprendendo, o que ela está entregando, e não só mostrar, mas o que mostrar? O que? Porque assim, imagino que não é fazer uma calculadora, né? Isso não rola mais hoje, né? O controle de padaria do seu João, essas coisas não cola muito. Então, assim, que tipo também de um aplicativo que não seja algo assim, meu Deus, isso, né? Uma ideia super exclusiva que ninguém nunca teve, que acho que não precisa tanto. Mas que tipo de aplicações seria interessante para alguém que está começando ali, que você olharia e fala, olha, que legal, essa pessoa já fez ali um aplicativo que faz aquela coisa ali. Então, só recapitulando, como mostrar trabalho, mostrar o conhecimento que essa pessoa está adquirindo e como que ela pode, né, fazer isso. Boa pergunta. Sobre como começar, eu vou passar um pouco o caminho que eu fiz, que eu acredito que seja, não vou dizer o melhor caminho, mas acho que é o mais fácil, entre aspas, de começar na área. Existe um curso, uma faculdade, entre aspas, da Apple no Brasil, que é chamado de Apple Developer Academy, ou Apple, se não me engano, acho que Apple Academy agora, mudou o nome, que é um curso específico para desenvolvedores iOS, Apple, enfim, dispositivos da Apple, que acontece, se não me engano, tem um em cada estado dentro de alguma faculdade. Então, por exemplo, aqui no Sul, a gente tem dentro da PUC-RS, né, que é a Faculdade do Rio Grande do Sul. Lá tu entra no programa, eles vão te dar os dispositivos para te usar, então tu vai ter um MacBook, um iPhone para poder desenvolver, e tu vai ter ali um ano ou 2 anos para desenvolver aplicações e aprender, enfim, e conseguir entrar no mercado, né? E o mais interessante disso é que esses programas eles não são voltados para ti ser um desenvolvedor iOS para empresa, sabe? Eles são voltados muito mais para ti ser um desenvolvedor empreendedor. Então tu sai muito com bastante conhecimento de como abrir uma empresa ou como empreender, gerenciar e afins, e até normalmente tu vai fazer o networking, provavelmente vai sair já com alguma ideia ou com uma galera para transformar isso depois numa empresa, né? Então é um caminho bem interessante, assim. Eu sei que é um curso que é bem concorrido, mas o resultado dele é incrível, assim. Para mim foi mudança de vida. Eu trabalhava com TI de helpdesk, né? E quando eu entrei no curso, sim, foi uma mudança completa de vida, de começar a trabalhar com desenvolvimento. Fiz muita amizade que me trouxe, enfim, me ajudou bastante assim, no futuro, tanto dentro de empresa quanto próprio de empreendedorismo, né? É um caminho bem legal, assim. Sobre o que fazer, eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Eu tive muitos colegas que começaram, por exemplo, com jogos, fazia jogos para iPhone, principalmente na época ali do Flappy Bird, sabe? Que tinha aqueles joguinhos de ficar clicando e coisa, então a galera fazia uma coisa diferente, vou fazer agora com um carro na estrada, vou fazer com, sei lá, uma garça, sabe? Umas coisas diferentes, assim. Eu lembro que a meu fez até do Mario, assim, e não deu muito certo, né? Pra aplicar na loja, mas foi divertido. Nintendo, se ouvir isso, ela já bate na tua porta. Sim, exato. Mas depende muito do público, assim, do que a pessoa gosta, sabe? Eu daria preferência por começar uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu vou fazer e eu vou fazer com amor, sabe? Com vontade, assim, de não só fazer por ter, sabe? E daí depois pra dar manutenção, pra te manter isso a longo prazo, se tu faz assim só por querer mostrar, às vezes tu só faz e não dá mais manutenção, né? Hoje eu tenho eu tenho um aplicativo só funcionando na loja, inclusive é de hockey, que foi uma aplicação que eu desenvolvi para aprender SwiftUI, e eu fiz assim, inicialmente com uma ideia de, vou fazer para treinar. No fim ficou uma coisa bem legal que eu publiquei, eu dou manutenção até hoje para ele, mas eu já tive outros aplicativos que eu fiz por fazer, que eu simplesmente tirei da loja, porque pra dar manutenção depois é muito chato, sabe? É uma coisa que tu não gosta, assim. Fora que vai chegando as atualizações, novas exigências, e aí talvez um negócio que não te dá retorno, e aí a motivação, tem toda essa história, né? Mas legal, me manda o link depois desse aplicativo, vou deixar aqui pro pessoal dar uma olhada e aí fazer uns downloads aí também. Sim. Claro, beleza? Bom, gente, esse foi o programa de hoje. Estamos chegando aqui no final.
teria até mais perguntas aqui, conforme a gente foi conversando, foi adicionando mais perguntas ali na lista, coisas que eu não tinha pensado. E dá até para chamar depois, o Peixoto, o Diego, para falar de transição de carreira, porque o cara também, ó, veio ali entrou no mundo do desenvolvimento também, tem coisas interessantes para compartilhar, né? Essa trajetória aí também aí dentro da Academy, bem interessante. Mas é isso aí, a gente teria que ter um programa bem extenso para falar de todas as coisas. Isso aqui é só uma introdução para você ter uma noção de por onde começar. Se você quiser saber mais aí sobre o mundo Apple, a gente pode trazer o Diego aqui de novo, trocar uma ideia. Deixa aí nos comentários, a gente vê se tiver uma apanhada interessante de coisas, a gente chama ele de novo aqui para trocar essa ideia. Bom, é isso aí. Diego, muito obrigado mais uma vez aí por estar batendo esse papo com a gente. Peixoto, obrigado também a você aí mais uma vez trocando essa ideia. E a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!